acordar com a presença super especial aqui de uma convidada, primeira vez. É o primeiro podcast? Primeiro podcast. Com a minha parceira Letícia Ribeiro, como sempre, que vai apresentar agora a nossa convidada. Oi, gente, boa noite, como que vocês estão? Hoje nossa convidada é Caroline Pereira, nutricionista, entende tudo sobre o que se pode comer, o que não pode. Então, se você aí tá precisando de um cardápiozinho, de uma receita, de uma lição de moral, de uma pessoa para te ajudar a aconselhar, eu tenho certeza que é ela. Seja muito bem-vinda, Caroline. Ai, obrigada, boa noite. Quero dizer que estou muito feliz e honrada de estar aqui nesse podcast. Muito obrigada, Letícia, Bárbara, pelo convite. Isso, imagina. Eu vou começar com a pergunta que eu sempre faço para os nossos convidados. Pode chamar de Carol? Pode. Carol, conta pra gente quem é você sem ser a Carol nutricionista, sem ser o que as pessoas conhecem já nas suas redes sociais. A Carol é mãe de família. Né, tem 2 filhos, 2 homens, e sempre me dediquei mais para minha família, para os meus filhos. Casada há 20 anos, inclusive estou fazendo hoje. Ai, parabéns! Obrigada. Então, assim, a carreira eu voltei a ter, dar foco na carreira hoje, porque antes o meu foco era criar 2 seres humanos. Sim, com certeza. E, Carol, quando você começou a faculdade? Em 2010. 2010. Tem 12 anos que eu sou formada em nutrição. Que legal, você já era casada? Então Já era casada, sim. Foi com o apoio dele, tinha um primeiro. O primeiro. Como que foi aí fazer essa transição, né? De maternidade, mãe, deixar o filho em casa? Quantos anos ele tinha para começar a vida acadêmica? Ele tinha 3 aninhos quando eu iniciei a vida acadêmica. E assim, teve todo o suporte, né? Do pai, da família, aquela rede de apoio, né? Então não foi complicado para mim não, graças a Deus. Graças a Deus. E o segundo veio logo depois? O segundo eu já era formada. Que legal. Eu já estava com 2 anos, eu acho, de formação quando ele veio. Que top. E assim, como foi a escolha da nutrição? Já era um sonho seu, tipo, de adolescente, né? Ou assim, foi, tô na hora, vou fazer uma faculdade, tem apoio do meu marido aqui para me ajudar, eu vou escolher qualquer coisa. Não foi. Na adolescência, a nutrição teve um boom muito grande na TV, enquanto eu era adolescente. E eu achava muito linda aquelas mulheres lindas, falando o que tinha em cada alimento. Sim. Se bem que hoje eu aprendi que eu não sou uma tabela taco. A gente não sabe assim, né? Alguma coisa ou outra. Mas eu achava lindo aquilo. E veio o curso pra cá. Sim. Aí coincidiu de casar, dar tudo certo. As surpresas de Deus, né? Então veio o curso de nutrição. Eu falei, agora? Então você foi da primeira turma? A segunda turma. A segunda turma, que legal. Na sua visão, você trabalha com mais, antes dessa pergunta, você trabalha mais com o público feminino hoje? O seu público é mais mulheres ou ainda é misto? É misto. Tá aberta para os 2, mas é mais mulheres que procura. A mulher cuida mais, né? Sim, procura. Mulher mais. De repente aí leva o namorado, aí leva o marido, né? E na sua visão, qual que é o erro mais comum que a mulher, ou o seu público, o seu cliente, paciente, ele tem em relação ao emagrecimento? O que você acha? O erro do emagrecimento? Isso mesmo. É procurar fazer sozinho. É pegar as dietas da moda, da internet, ouvir aquele blogueiro que acha que sabe, mas não sabe. Sim. E aquela dieta maluca do ovo. Ovo de, não sei lá, era quantos? 30 ovos por dia, né? Misericórdia. Essa dieta maluca é restringir demais. E acaba que a restrição, ela diminui, aumenta o cortisol e diminui a serotonina, e a pessoa não vai sustentar aquilo por muito tempo, aí vai causar tristeza e ele vai querer comer mais. Ele vai querer a recompensa, vai querer comer mais. Exatamente. A gente vê que o emocional está sempre muito ligado à nossa estética também, né? Se a gente está mais magro, não que seja ser gordo, desde que você esteja saudável, né? Eu acredito dessa forma, mas como que o emocional impacta. Eu mesma, eu tiro por mim, tem uns 3, 4 meses, né, Letícia, que eu comecei o processo de emagrecimento.
E eu falo que eu sou outra pessoa. Eu falo, antes eu não queria sair, eu não queria conhecer as pessoas, porque eu era magra e eu tive filhos, passei por várias dificuldades emocionais. E o que a gente faz? Exatamente o que você falou. Na comida, né? Engole emoções. Sim. A gente passa a engolir as emoções. E aí perde totalmente a vontade de conhecer pessoas novas, a vontade de se arrumar, de se cuidar. Eu tava só indo buraco abaixo. Então eu acredito que o seu trabalho impacta diretamente, não só no físico, Autoestima. mas no emocional. E levando isso em consideração, você se recorda de alguma história emocionante que alguma paciente sua te relatou, né, que você mudou totalmente a vida dela? Tem uma que é minha prima. Ela emagreceu mais de 40 quilos com a minha ajuda. Esse foi o mais impactante, assim, e renovou a mulher. É outra autoestima. A relação da gente com o espelho é autoestima. Tudo, né? É tudo, além da saúde. Exato, não tem jeito, é alimentação, né? É alimentação e treino. Não tem como achar que vai fazer cirurgia ou uma dieta doida. doida. Eu acho que assim, é um conjunto dos dois, né? Mas eu costumo brincar assim, que eu acho que uma pessoa que tem uma alimentação certinha, que não é, aquela que é ali bem, né? Eu acho que o treino na vida dela é bem mais leve. Eu acho que assim, não é igual a pessoa que treina. Porque a gente, treina todo dia, mas se no domingo eu largar tudo e comer igual a louca na segunda, eu vejo a diferença. Agora, se eu como certo todo dia, eu posso ficar uma semana sem treinar, que eu acho que não tem diferença no corpo. É muito louco, assim, eu tenho uma amiga que ela é muito certinha na alimentação, assim, muito, de ser chato de estar perto dela, assim, come tudo certo. Fernanda, desculpa aí, tá, se eu estiver assistindo. Mas assim, ela é muito certa, deve ter uns 8 anos que ela segue a risca, ela não falha nenhum dia. E ela não treina. Ela faz assim um cardio uma vez na semana, se ela tá em algum lugar assim mais movimentado, numa turma muito ativa, né, de ser fitness ali, ela faz um treino de musculação, de vez em quando ela vai num crossfit, mas ela não tem ali aquilo de todo dia treinar, assim, e o corpo dela é desenhado, definido. É muito assim, eu fico, gente... Pode estar relacionado ao biotipo deve ser. e a idade também, né? Provavelmente é nova. Ela deve ter uns 32, por aí, 31, 32, eu imagino. Mas se ela sempre cuidou da alimentação, já é um reflexo. Não sempre. Tipo, eu conheci ela deve ter uns 8 anos e ela nunca vi ela falhar. Tipo assim, comer um bolo? Não, obrigada, não gosto. Tipo, a gente sai, ela não bebe, segue a risca. Mas o recomendado seria manter os dois, né? Manter os dois. Até um tempo atrás, não é muito tempo, acreditava-se que a alimentação era 70% e o treino 30%. Esse ano, realizando um novo estudo, eles chegaram à conclusão que é 100% de ambos. Tanto a alimentação quanto o treino. 100%. Porque 100% de ambos. Isso não quer dizer que a gente não vai numa festa, que não vai comemorar em família, de vez em quando fazer errado, né? Mas você errou, segunda-feira recomeça. Sim. É possível, a gente escutou mesmo muito esses dias de terrorismo alimentar, né? É possível a gente emagrecer sem deixar de comer algo que a gente gosta, você ainda acredita que precisa, assim, restringir e só ter um dia fixo dali para chutar no balde, né? Que é o dia do lixo. Ou você concorda que durante a semana a gente pode manter pode comer seu arrozinho ali, mas em pouca quantidade, ou tira total? Não, é totalmente possível. A minha linha, eu sou totalmente contra o terrorismo. É totalmente possível a gente ter uma alimentação saudável, comer o que a gente gosta e mesmo assim emagrecer. Né? Sim. E o difícil é equilibrar, né? Equilibrar. Tem que Eu equilibrar. falo assim, eu acho que esse equilíbrio é o difícil, porque eu, por exemplo, eu amo pão e amo arroz. Aí sempre o nutricionista, escolhe um ou outro. Aí eu fico tipo, gente, eu amo meu pãozinho francês de manhã, mas eu amo arroz, porque lá em casa tem muitas pessoas que falam, eu não importo com arroz, né? Eu não, lá em casa é lasanha com arroz, estrogonofe com arroz, carne. O arroz é o prato principal. O arroz tem que ter. Não fala. Aí é o acompanhamento do arroz. Então, mas assim, eu vejo muita gente de dieta e que vive essa alimentação saudável, que geralmente come o pão francês de manhã, né? Sim. Então, o pão e o arroz, ele não é vilão. Não são. Mas com equilíbrio. Que nem no caso você falou, né? A lasanha e o arroz. Aí já Duas não... massas.
Aí já não é legal, não é preciso. Eu ia comer com massa, eu vou comer um arroz puro. Aí no outro dia você come o arroz. Não é tirar, é equilibrar. Nossa, gente, eu adoro um arroz. Pra mim é muito assim, gosto demais. Se for um arroz misturado, então, sei lá, um arroz com carne, um arroz com frango, enfim, adoro. Mas vamos a outra pergunta. A gente tá falando muito sobre emagrecimento e tudo, mas você trabalha com todos os tipos de nutrição ou é mais focado somente no emagrecimento? Não, hoje focado no emagrecimento. Emagrecimento, hipertrofia e tem um projeto aí. Olha, Logo teremos novidades. teremos novidades. Conta pra gente primeira mão. Por favor, já solta aí. Solta Já solta. Mas assim, eu já trabalhei na docência, já fui supervisora de estágio também. Já trabalhei em home care, já trabalhei em UAN, que é a unidade de alimentação e nutrição, uma cozinha, né? Cozinha industrial. E agora eu tô focada mesmo no emagrecimento, hipertrofia, saúde da mulher. Olha só. E onde você atende hoje? Hoje eu atendo na Clean Lemos. Fica ali na... Aqui, né, na Salomé. Isso, feira ali, né? na pista do... Próxima à feira, né? E Aproveitar que nós estamos todas em mulheres aqui, tem várias mulheres assistindo aqui também. É uma dúvida que eu tenho muito, é se a questão do emagrecimento, ou da nossa comida, ou do que a gente ingere, tem algo a ver em relação ao nosso ciclo menstrual, ou de ser mais intenso, ou não ser tão intenso, ou não tem nada a ver de cada uma. Porque eu vejo muita gente, não, eu levo minha vida tão saudável, faço exercício diariamente, eu tenho meu ciclo menstrual só 3 dias. Eu, poxa vida, meu, uma semana, caramba, sabe o que eu tô fazendo? Impacta de alguma forma isso? Impacta. A fase menstrual, ela tem 3 ciclos, né? Aqueles que a gente tá legal, tá de boa, uhul. E tem a fase da menstruação e aquela fase que a gente não tá tão legal. Então, às vezes a alimentação rica em açúcares e gorduras vai fazer com que você tenha um ciclo um pouquinho pior. Sim. Né? Que tem mulheres que sentem muita, tanto aquela raiva, né? A TPM, quanto as dores. Mas uma pessoa com alimentação mais balanceada, ela vai sentir menos dores, menos impacto. Então, a alimentação. Muito. A alimentação muda tudo. É Né? tudo, gente, é tudo. E assim, né, a Bárbara comentou ali sobre açúcar, né, você também. O açúcar realmente é um vilão, tipo assim, de que se eu pudesse, eu falava pra todo mundo, para com o açúcar, porque ele realmente é um vilão que acaba com a vida de todo mundo. Ou é só um exagero de mídia, assim, é lógico que sim, é excesso, tem diabetes, tem isso, tem aquilo, mas é algo que é tranquilo, viveu assim, realmente, se você pudesse fazer essa escolha na vida das pessoas, você tiraria ele do mercado. O açúcar, ele não é vilão, mas ele também não é o mocinho. O açúcar, ele precisa ser diminuído, precisa ter um equilíbrio. O açúcar, ele aumenta a dopamina. Ele faz a gente ter prazer momentâneo ali, né? Tem gente que compara com algumas drogas, que não é o caso, não concordo. Mas sim, ele dá aquela dependência e aquele momento ali, aquele prazer. O açúcar, ele precisa ser diminuído, mas não extinguido. Não precisa ser tirado totalmente. Não, totalmente não. Porque assim, você vai numa festa de aniversário, você vai deixar de comer uma fatia de bolo? Mas ele 3 brigadeiros? Existe algum benefício nele ou não? Realmente é só deixar a comidinha doce. Só deixar comidinha doce. Não tem benefício. Não tem. Então, Seja ele demerara, de coco, mascavo. Não tem isso de, vou substituir o branco pelo... tudo. O mascavo, ele só tem mais vitaminas e fibras. Sim. Somente. Tá, e a gente acompanha muito aí nas redes sociais várias dietas malucas aí, mas fora essas dietas, eu vejo que tá muito em alta, tem até uma Adriana Santana, ela fala muito sobre isso, sobre o jejum intermitente. Eu não sei cientificamente há quanto tempo isso já tem, né, mas eu fiquei sabendo recentemente. Você recomenda o jejum? Você faz o jejum? Como que é a forma certa de fazer? Porque tem gente que passa o dia todo sem comer, aí depois tá morrendo, tá fraca,
tá emagrecendo aí e tá quase... Eu tô procurando um post que eu vi hoje sobre isso. Sobre o jejum. Manda pro Júnior que ele coloca aqui no negócio. Exato, tô procurando aqui. Aí chega no terceiro dia, tá comendo até a parede. Aí chega no final, quer comer tudo. Aí quando libera, vamos supor, 12 horas de jejum. Depois das 12 horas, tá lá comendo um pãozão, um arroz. O que você tem aí a dizer sobre o jejum intermitente? São várias estratégias, né? E cada profissional, ele escolhe a estratégia que vai tomar. Eu faço, essa prima minha, ela fez também, mas não se aplica a todo mundo. Por exemplo, eu não sinto fome de manhã, pra mim é tranquilo fazer. Mas tem uma pessoa que já acorda comendo o mundo. Então não adianta eu fazer, vamos supor que ela gosta de comer de manhã e eu pôr ela para fazer isso. Ela não vai ter adesão, né? Então depende muito de pessoa para pessoa, de profissional para profissional. Então ele funciona, vamos supor, se eu começar ele às 6 da tarde, esse período que eu vou dormir funciona, conta como jejum mesmo, porque eu acho que não é que fica fácil, né? Porque lá eu vou estar dormindo, então eu não vou estar sentindo fome. Mas funciona? Conta não, ele é de 16, 18 horas contando com a noite. Eu fiz jejum um tempo, deve ter uns 6 anos atrás, na época que eu era fitness, assim, não era muito, mas assim, o máximo de fitness que eu já fui um dia foi nessa época. Eu corria de manhã e eu fazia jejum assim. À noite eu sinto mais fome do que de manhã, então eu gostava de comer à noite, então eu comia até 9 horas da noite, se eu não me engano, e aí eu ficava a manhã inteira sem comer, eu comia de novo só 1 hora da tarde, na hora do almoço. E aí assim, aí contava. Dava às 18? Acho que era 18 horas, se eu não me engano. Acho que era. E aí assim, contava e tal, e funcionava. A nutricionista da época falava que não, Letícia, vai dar certo e tal. Só que aí quando agora, um tempo atrás, quando eu fui procurar outra nutricionista, eu falei, olha, eu me adaptava muito nessa época, será que eu volto a isso? Ela falou, Letícia, acho que você não vai se adaptar dessa vez mais não. Porque assim, pela rotina que você tá me falando que você vive hoje, talvez vai ser diferente pra você agora. Tudo depende. Então assim, eu fui concordando mesmo, sabe, assim, com tudo que ela foi falando. Júnior, coloca pra gente, por favor. Te mandei no WhatsApp aí um link. E como que é essa saída do jejum? Sempre frutas ou como que funciona? De preferência que seja vegetais e proteína. E só por último, na verdade, toda a alimentação, o ideal é que comece pelos vegetais, a proteína e depois, por fim, o carboidrato. Então, não resolve você ficar aí 18, 20 horas sem comer e na janela de 8 horas que você tem para comer, você comer bolo, chocolate e comer demais. 2 pães. E se eu faço jejum durante a noite, vamos por aí, eu tenho que voltar nele ali às 11 e eu tenho que ir na academia de manhã. É recomendável ir para essa academia, malhar, fazer musculação, ainda assim em jejum? Tudo depende do organismo. Eu mesmo malho em jejum e muitas pessoas que eu conheço também treinam em jejum. Depende de você dar conta. Se você vai, se você vai e sente mal, então não rola. Então tá. Agora eu sempre treinei em jejum. Eu também sempre gostei de treinar em jejum, pra mim era algo que assim, era muito... Mais leve. Mais leve é a palavra certa. E assim, é como se à noite eu estivesse muito cansada, eu não tenho rendimento, porque de manhã, mesmo se eu comer, parece que ainda vai, mas à noite, no fim do dia, eu não consigo. É surreal, assim, né? Até esteira me cansa. Ali eu não consigo. Parece que o horário... Mas é normal, né? Você já gastou muita energia durante o dia. Eu sou ligada à noite. Eu sou ligada mais à noite. Tá vendo como é muito individual e personalizado? Né? A minha, até pra criar ou fazer alguma coisa, parece que vai dando aquelas 6 horas da tarde, assim, eu fico mais elétrica, mais E tem ligada, gente que já vai baixando. Mas muito individual. Eu treino, assim, porque eu gosto da noite, eu sou noturna, eu gosto de fazer trabalhar e tal, mas o treinar que precisa, parece, da minha energia, da física mesmo ali, eu não consigo. Não consigo, é algo que assim, nossa, acaba comigo. E conta pra gente, então, a sua rotina hoje aí, você né, faz o jejum pelo jeito, né, não toma café da manhã, mas aí almoça o quê? Tem uma rotininha ali, não, todo dia é mais ou menos a mesma coisa, ou cada dia vai o que vai, como que funciona? Eu treino. Eu treino de manhã, né? Então assim, eu chamo de 3 rounds, né?
Aí eu tenho a casa para cuidar, os filhos para alimentar, para depois ir pro consultório, né? Fazer os atendimentos. E eu costumo falar que eu gosto, a gente come sempre em casa comida de verdade. Sim. Tá? Então não tem nenhuma extravagância, principalmente o almoço. É comida de verdade, arroz, feijão, a carne, legume, a guarnição, né? Sim. E a salada. Eu procuro sempre fazer, sempre grelhado, sempre na fritadeira elétrica, né? Assado, menos gordura, mas é sempre comida de verdade. Legal. Arroz, feijão. E desde quando você formou que é assim ou é a sua vida inteira? Você gosta dessa comida mais saudável? Sim, a vida toda, né? Sempre foi essa comida assim, nunca foi tanto fast food, não. A gente veio ter mais acesso a isso adulto, né? Depois. Mas desde que eu me formei também, a gente controla mais, né? Eu tenho um filho de 7 anos, é difícil a gente, que eles querem tudo, né? Quer uma bolacha, que o amiguinho da escola leva uma bolacha, quer o Danone. Quando os seus filhos eram pequenos, você conseguia manter essa, vamos comer saudável, você era uma mãe mais tranquila, não? Quer experimentar? Pode experimentar, não tem problema. Não vai, ou aquela que não vai comer doce, só depois dos 2 anos. Como que você seguiu certinho? Não, quanto ao doce, o chocolate, sim, foi depois dos 2 anos. E quando eu ofereci os 70%, né? Mas assim, não tem como a gente ser... É o extremismo, né? Sim. Eu não consigo fazer isso com eles. Sim. Mas eu procuro o máximo evitar. Explicar pra eles que é no final de semana, que é numa festa. Mas não sempre. Mas a criança é mais difícil, né? Você viu esse retorno de não, eu esperei até 2 anos e eu com certeza acho que eles comem bem menos. Porque eu, por exemplo, minha mãe me proibia refrigerante, ela não deixava, era regra, era proibido mesmo, assim. Eu fui experimentar refrigerante, eu tinha 12 anos de idade, foi escondido ainda, tipo assim, não foi nem escondido, foi um sem querer, porque como era proibido, era uma regra, não podia de jeito nenhum. Eu tava no cinema e aí meu copo de suco tava de cá, né, no braço, e o copo de refrigerante do colega tava de cá. Também que na hora no cinema ali, eu me confundi e peguei e bebi. Odiei, era Guaraná. Acontece. E tipo assim, cheguei em casa, né, aqui lá, não sei o que, nunca mais senti vontade. E hoje eu não bebo refrigerante, é algo que não faz parte da minha vida. Só que aquilo foi uma regra de não pode, né? Proibido mesmo ali quando eu era criança. Aí vai de mãe pra mãe, né? Eu já acho difícil porque eles pedem, né? Eles querem, eles têm aquela curiosidade. E eu prefiro que faça comigo, deixando, do que faça escondido. Escondido, eu acho também. E é aquele negócio, você leva numa festa de aniversário, aí não pode comer, vai levar marmita. Leva separado. Ah, não. Eu levava meus suquinhos. Levava meus suquinhos. Só que assim, é aquilo, né? Hoje eu não bebo refrigerante, não gosto, então foi um benefício. E tudo foi ótimo. Porém, as outras coisas... Entendeu? Tipo, refrigerante, o resto eu como tudo. Eu nunca fui de limitar o Heitor a fazer nada. Mas graças a Deus ele come de tudo. Ele come brócolis hoje mesmo no almoço. Eu fiquei olhando pra ele e eu não gosto. Ele nunca me viu comer. Eu não gosto. Mas assim, eu sempre incentivei, sempre teve em casa. Fazia, ele sempre comia. Então assim, ele come aquela arvorinha lá que ele chama e acha uma delícia. Comendo beterraba hoje achando uma delícia. E toma um refrigerante quando ele quer. Então acho que é o equilíbrio, né? É não deixar dar todos os dias. Exato. Tudo, né? Os meus, isso aí já é uma regra. Se tem lá o brócolis, o chuchu, qualquer coisa, qualquer legume. 2 pedaços vai ter que comer. Não tem. É uma regra. É uma regra. É o que eu falo, então ele já come, ele já vai lá e já come logo. Eu acho que é mas umas tem que comer. regras que assim, né, hoje em dia tem muito isso. Acho que ou a pessoa de internet ou é muito radical ou não muito. Mas existem algumas regras radicais assim que eu acho que tem de benefício. Essa questão da comida. Minha mãe sempre me falou, você vai comer. Aí vai comer, você só levanta da mesa na hora que você terminar de comer. Não tem negociação. Não tem negociação. E hoje eu como tudo. Minha irmã, ela tem assim, todas as verduras. Pra minha irmã é assim, na primeira vez que eles vão comer, tem que comer tudo. Tudo. Os legumes, enfim, os vegetais, tudo. Arroz, feijão. Aí se eles quiserem repetir, aí na segunda vez eles podem escolher. Que aí ela coloca um pouquinho de tudo na primeira. Aí na segunda vez, aí sempre meu sobrinho fala, agora eu quero só o arroz e a carne. Aí não quer mais a beterraba, não quer mais o feijão.
tira por base a gente, né? Porque a minha mãe me fez comer quando criança e hoje eu como. E gosto. Sim. Se ela deixasse. Eu também, tipo, é algo assim que hoje faz parte ali da minha vida. Eu gosto, né? Exato, eu acho gostoso. Tipo assim, por exemplo, se eu pego ali um arroz e uma carne, eu sinto falta, sabe? De uma verdurinha ali no meio, que seja um tomate com a cebola, mas eu sinto falta, eu gosto. Então, assim, eu acho que é muito de rotina de hábito mesmo. Exato, hábito. Porque eu tenho amigas, assim, da minha idade, tudo que não comem nada. Elas falam, ai, minha mãe não me ensinou nada. Não, minha mãe me ensinou, eu sou ruim, viu, com verdura. Eu sou ruim. Mas eu tento ensinar a mesma coisa que a mãe ensinou pra ele. E deu certo, ele tá comendo. Ele tá comendo. Falando em alimentação ainda, você costuma fazer, você indica, ou você tem o paciente sair lá da sua clínica, alguém que eu sinto falta disso na Barra, inclusive empreendedores ou pessoas que querem empreender, marmita fitness, aquelas da semana. Você faz em casa, você cozinha todos os dias, você tem guardado os potinhos em casa, porque pra mim é uma dificuldade, eu não tenho esse tempo, o único tempo que eu tenho é final de semana. Final de semana eu preciso dar atenção pra casa, pro meu filho, né, os afazeres de mãe e mulher. E aí acaba que a gente procrastina fazer aquela monte de comida pra semana inteira, né? E aí eu sempre pensei, gente, aqui na Barra tem pouco disso. Ai, vou ver ali no iFood, vou ver que tem. Sempre tem mais essas comidas normais, né? Nunca tem as marmitinhas. Tem uma moça que... mas eu acho que é muito do hábito, né? Da mentalidade, assim. Tem uma marmita aqui na Barra, né? Que eles fazem fitness, não lembro o nome deles agora. Mas eu sei que eu já comprei uma vez deles. Cara, eu enjoei. Só que aí tem uma amiga minha que deve ter uns 2 anos que ela só come lá todo dia. Todo dia. É isso, né? O que você falou agora do hábito de pessoa pra pessoa. Você tem esse costume de fazer e deixar pronto? Você já indica uma pessoa para os seus pacientes que precisa da dieta para fazer? Eu indico essa pessoa, né? A dieta só é ruim quando ela não tem planejamento. Eu tenho como fazer todos os dias, né? Eu tenho esse luxo, vamos dizer assim. Mas quem não tem, o ideal é que faça um planejamento. Você tira 2 horas da sua semana, seja na segunda, na sexta, no domingo, para preparar essas marmitas para a semana toda. Porque se você não fizer, você vai falhar na dieta, vai errar na dieta. Porque aí na hora da correria vai comer qualquer coisa. Você pede até um hambúrguer, um sanduíche. Tá com fome, tá na correria. Eu tenho muito isso, assim, eu acostumei a fazer minha comida e ter, não quero muita quantidade porque eu dou essa enjoada. Arroz mesmo, eu amo arroz, mas eu não gosto dele esquentado, parece que ele fica inchado. Mas o arroz é rapidão, a gente faz, né? É mais rápido. Então assim, mas eu tento deixar ali um prato, uma carne, alguma coisa meio que pré-pronta, verdura também. Isso. Por conta disso. Porque primeiro pelo financeiro, que quando eu fui parar pra fazer a conta de quanto eu gastava de fast food, eu falei, gente, socorro, não dá. Exatamente. E segundo por isso, de comer errado, porque eu tinha muito isso, chegar à noite em casa com fome, passava em algum lugar, buscava um X, sabe? Mas agora se você tem um planejamento, se você foi lá, organizou, deixou as marmitinhas prontas, que seja só a proteína. Porque o arroz a gente faz bem rápido, né? Já deixa a salada cortada, lavada. É o que eu faço, eu deixo já. Já tá ali quase pronto da sua mão, pra que você vai pedir, esperar, gastar. Exato. Tipo assim, eu gosto de deixar lá em casa sempre alface, repolho, rúcula, eu gosto muito de rúcula, eu já deixo lavadinha, picadinha junto dentro de papel, sabe, toalha assim, porque é muito simples, é pegar e comer. Só pegar. Exatamente. Ó, o Júnior não teve um probleminha aí hoje, gente, a gente não conseguiu colocar a foto, mas eu vou ler pra vocês. É um post da Susana Scott. Não sigo ela, apareceu por acaso, né? O que eu falo. Parece que o algoritmo sabia hoje que a gente ia gravar com a nutricionista e me jogou aqui. O post dela é: eu nunca fiz lipo, mas a Virgínia já. Eu nunca deixei de comer pão, mas a Maíra Card deixou. Eu não como 40 ovos por dia, mas a Graciane Barbosa come. Eu não faço 1 hora de esteira todos os dias, mas a Jade Picon faz. Eu não vivo em jejum intermitente, mas a Adriana Santana vive. Você não precisa fazer coisas extremas para ter resultados incríveis. Eu te ensino, aí ela tentou vender o peixe dela, né, como uma boa marqueteira, pós um post bom. Mas ela explica isso, tá? E ela fala, comenta eu quero. Só que, gente, aí é aquilo, olha o corpo da mulher. Júnior, qual câmera eu mostro? Nessa, pode ser? Na nossa?
deixar o post no Instagram do Pode Acordar. Nós vamos compartilhar lá e vocês vejam lá. Isso, vamos fazer isso. Gente, assim, a mulher tem um corpo, ó, se vocês quiserem ver aí. A mulher tem um corpo e assim, ela fala isso, né? Que cada organismo é cada organismo. Porque ela não tem lipo, ela não tem isso, ela não tem aquilo, ela não deixa de comer aquilo, não sei o que, mas é um corpo da mulher. Então, assim, ela tem disciplina com alguma coisa, né? Alimentação. Exato. Tipo, muito, assim, surreal. Eu achei interessante. Mas o importante é que não se compare, né? Exato. Cada um tem o seu corpo. Ela talvez não tenha, mas tem muitas assim que é muita enganação. Às vezes ela tem alguns recursos aí sim. Mas uma pessoa que se cuida desde cedo, que treina desde cedo, chega na fase, numa idade maior, com um corpo bem melhor, né? Sim. Mas tudo, não tem como a gente ficar se comparando, né? Cada um acho tem um que, corpo. O intuito do post dela era mais ou menos esse, né? De mostrar que você não precisa seguir algo, fazer algo que você consegue ter um bom resultado. Só que o resultado E vender o peixe dela. Muito bom, né? Então ela vendeu o peixe dela muito bem, que eu falei, na hora que ela me falou, eu falei, gente, eu lembrei do post, eu caçar. Porque só que aí a dona Maria lá, sedentária, no sofá, vê isso aí e acha que ela vai chegar. E não, assim, é um estilo de vida. Exato, com certeza. É um estilo de vida. Com certeza. Mas a dona Maria precisa levantar e começar. Precisa. Exato. Tem que agir pra vida, né? E assim, como saber se eu estou comendo por fome ou por emoção? Porque, né, a gente começou o bate-papo falando muito disso, né? Então, assim, eu sei que, né, tem como ir no psicólogo, né, pra você ver, né, sua situação emocional, até mesmo pra ver se tem, como que fala? Alimentar? Compulsão alimentar. Então, assim, eu sei de tudo isso, mas assim, se a pessoa, não, eu como muito, mas eu não sei o que é e tal. Existe alguma forma ali, algum método, a não ser isso mesmo, de passar por um psicólogo por um tempo? Ou isso é necessário e não tem o que fazer? A maioria das pessoas come, nós chamamos de fome hedônica, por conta da ansiedade. Dependendo desse grau de ansiedade, o ideal é que a pessoa procure sim um médico, né, um psicólogo, e tomar um ansiolítico e tal. E tentar mudar o pensamento, tentar mudar os gatilhos que fazem com que essa pessoa tenha essa ansiedade e vai descontar na comida. Porque as pessoas têm a ansiedade e desconta em alguma coisa. Sim. E a maioria na comida. Então, dependendo desse nível de ansiedade, o ideal é que tenha o acompanhamento tanto nutricional quanto psicólogo. E assim, por exemplo, né, você comentou aí de tomar um ansiolítico. A gente muito escuta, né, que a anticoncepcional engorda, ansiolítico engorda. Isso é um fato ou não? É porque a pessoa tá tomando, tá comendo muito mesmo? Tá comendo, gente. Tá comendo. Não tem como. Não é culpa do... Não é culpa a balança, ela não mente. Então pronto, não tem como jogar desculpa. E aproveitando esse gancho aí, como que a gente consegue lidar com o efeito sanfona? Que aí, eu acho que 80% das mulheres sofrem com isso. Eu falo mulheres que o público, acho principal que sofre com isso são elas. Como que a gente consegue lidar? Eu emagreci agora, eu não quero mais voltar. Como que dá aí? Principalmente acontece por conta das dietas restritivas. A pessoa se restringe demais, sem o acompanhamento do profissional. E ele consegue atingir o objetivo, emagrece e tal. Porém, ele não mudou a cabeça. Chega, ele quer comer de novo como ele comia antigamente. E vai voltar. Não tem como, a balança ela não mente. Sim. Então é isso, é você fazer uma restrição muito rígida por um tempo e depois achar que você não vai voltar. Então o efeito sanfona é basicamente isso, é uma restrição muito grande por um período, porém depois você tenta recompensar. É o que acontece com a medicação também, né? Hoje tem muito, eu já tomei Saxenda uma vez, sabe? Uns 3 anos atrás, se eu não me engano, 4 anos. Assim que começou essa história, assim, sabe? Eu comprei a Saxenda, tomei e tal. A primeira vez foi com acompanhamento médico, tudo bonitinho. Tomei, não passei mal, emagreci. Ficou sem fome. Fiquei sem fome. Foi tudo lindo, perfeito. Eu emagreci 16 quilos em 3 meses. Virou um palito, assim. Eu falei, eu quero viver palito. Não sei, não vi eu engordando na hora que eu parei. Eu não vi eu engordando. Tipo, muito assim, muito sério, porque eu realmente não vi.
Mas Passou aí... 1 ano e meio, quando eu vi, eu falei, gente, cadê os 16 quilos? Aí tava até mais. Tipo assim, dos 16 eu já Não tem almoço grátis. Mais. Sempre ainda vem uns 3 quilinhos a mais depois. Exato. Então assim, na hora que aí eu caí minha ficha, né? Eu falei, gente, peraí, o que aconteceu? Aí eu fui atrás de novo, comprei novamente. Aí já tava na moda da Ozempic, né? Ozempic. Aí eu falei, agora eu vou na Ozempic. Menina. Cara. Não, e eu quase morri. Eu passei mal, tipo, de vomitar. E aquele treino mais assim, eu falei, não quero, não dou conta. Enfim, aí comecei a emagrecer, né, na alimentação, no treinozinho, mas é um processo bem lento, bem devagar. Não tem milagre, gente. Não Só tem. que hoje é o que eu falo que a minha cabeça de hoje, pra eu engordar, eu emagreci 8 quilos, né, desde que eu decidi tomar essa decisão. E não sigo fitness, né, então, mas assim, melhorei minha alimentação e tento treinar todos os dias. Foram 7 quilos embora, mas assim, eu falo que eu voltar naquela loucura de comer, de beber, sair todo dia. Se permitir. Exato, o me permitir todo dia Todo hoje dia. é mais difícil. Igual foi, porque, né, emagreci 16 quilos, mas na hora que eu emagreci, eu me permiti tudo todo dia. Então assim, é realmente esse processo. Esse é o erro, é se permitir demais depois. É recompensa, né? Isso. Parei tanto tempo. A recompensa, Eu estou fazendo ainda com a nossa cliente maravilhosa, a doutora Elaine Maia. Eu faço acompanhamento com ela, eu faço o da Tinder Partida, né, que é do Monjaro. Eu falo que foi o que mudou a minha autoestima, a minha vida, só que lógico, não foi só emagrecimento. Como eu tenho esse acompanhamento com ela, nós, além da, não é só ir lá e aplicar a injeção para emagrecer, a gente faz uso de soroterapia, enfim, tem nutricionista, tem várias outras coisas envolvidas para emagrecer realmente saudável e mudar de fato a cabeça, né, da gente. Exato. Que é o que tem que mudar. E eu era muito compulsiva por doce. Aí como o próprio medicamento tira essa vontade de comer doce, mesmo no dia que eu falto medicamento, vamos supor, toda sexta-feira. Se essa semana não deu para ir porque eu viajei, vamos supor. Eu não sinto mais, eu já não compro mais. Então, assim, não tem isso mais de comprar, de levar, de ter. Não tem o desejo, nem esse de... eu quero, eu preciso. Então, isso ajuda bastante. Acaba que eu acho importante a gente usar. A tecnologia tá aí, o mundo avançou. Tem para ajudar, tem esse recurso para ajudar. Tem o Ozempic para ajudar, tem o Monjaro para ajudar. Vamos usar, se for possível, vamos usar, mas de uma forma correta, com acompanhamento. Não vai achar que aquilo vai solucionar a sua vida, porque não vai solucionar, não vai ser, vai terminar o tratamento de 3 meses, vou ficar magra pra sempre. Não, eu sei que eu não vou ficar. Essa consciência, manter é mais difícil. Manter é mais difícil. Mas não achar que sozinha você dá conta, não adianta. Não. Tem profissionais formados, capacitados, que estudam pra isso, e aquele negócio, cuidado com o profissional. Porque tem muito profissional também bom, mas tem um ruim, que vai vender pra você que só o Monjaro vai resolver. E não vai. Não. Vai te fazer emagrecer com o cabelo caindo, emagrecer parecendo que você tá envelhecendo, envelheceu 10 anos. Então, cuidado com o profissional também. Se a gente tem recurso, usa, mas com consciência. Eu acho com que acompanhamento, precisa ter né? essa consciência, né, de pós-medicamento, que é o que eu não tive, foi onde foi minha falha, porque eu pensei assim, tomei, emagreci e pronto. Eu acho que se eu tivesse pensado assim, agora eu vou continuar investindo em um nutricionista, vou continuar investindo em um personal, porque são 2 pessoas que vai estar ali no meu dia a dia me acompanhando, eu acho que talvez eu não teria engordado novamente. Sim. Engordei. Porque assim, Com certeza. eu simplesmente emagreci 16 quilos, nunca mais voltei no médico, até hoje, nunca mais fiz nada, porque na segunda vez que eu fui emagrecer, eu já pensei, agora eu já sei o caminho, vou na farmácia e compro. Aí. Doutora Elaine, vamos puxar a orelha aqui, viu? Vamos puxar a orelha. Ai. Carol, e assim, quais são os seus projetos, né? Você contou pra gente aí, né, que tem algo meio que em segredo, que não pode contar ainda, mas dá um spoilerzinho pra gente do que é, se é com mulher, se é com criança, se é com homem, onde vai ser, qual que é a intenção. Não, é para todos. É o que a gente estava falando anteriormente, né? 50% da dificuldade das pessoas em emagrecimento é a cabeça. Né? É a ansiedade, é a depressão, é o psicológico. Sim. Então, eu estou fazendo uma pós-graduação, né, na terapia do emagrecimento. Legal. Então, porque o emagrecimento ele vai além das calorias, não é somente a caloria.
tem o psicológico, porque afeta muitas pessoas, como a pessoa foi criada, o que passou na infância. Às vezes a gente vê uma pessoa que não consegue fazer uma dieta, que não consegue dizer não para um doce que está aqui, mas é a cabeça dessa pessoa, ela, né? É isso. É porque a gente não entende o que aconteceu com ela, o porquê que ela faz isso. É uma falta de permissão, né? Então, é isso, é um trabalho para trabalhar em conjunto. Né? Calorias e psicológico. Eu achei interessante essa falta de permissão. Legal. Exato. Coisas bem profundas aí. Adorei. Carol, eu tô olhando aqui nesse exato momento as suas redes sociais. Nós temos uma empresa de marketing, a Wake Up, inclusive o podcast é da Wake Up Soluções e Marketing. Falando em redes sociais agora, você é tímida para gravar? Esse é seu primeiro podcast? Esse é o primeiro. Mas agora nós vamos ver você mais vezes nas redes sociais, né? Eu tô tentando. O objetivo é esse. Aí tem que aparecer lá todo dia. A gente brinca aqui, independente de como, mas apareça, né? Eu tô tentando. Tem muita gente que puxa minha orelha. Tem que Nossa. aparecer. Então, se precisar, estamos aqui para te ajudar. Qualquer coisa que precisar. Júnior, você consegue escrever na tela para aparecer o Instagram dela ou não dá? nutri.carolfreitas.pf. Segue aí, galera, vai lá acompanhar ela. Por favor. Cobrem todo dia, eu tô aqui, tá, deixa eu ver. Quero mais dicas de Me dá conteúdo, emagrecimento. precisa emagrecer, que não sei Manda o que sua rotina de treino. Cobra dela, quer gente. ver. Vamos fazer Pode ela cobrar. postar mais. A gente quer ver. Carol, e assim, enquanto o Júnior coloca... Nutri.carol.freitas.pf. Isso. Vai lá, gente, segue ela. Enquanto o Júnior coloca sobre a água. Quanto de água? Porque a gente sempre fala, no mínimo 2 litros. É realmente 2 litros para todo mundo? Ou existe uma pesagem, tem que pesar e tal, de acordo com o seu peso? A gente sabe que a água é muito importante, né? Então, assim, não é nenhuma pergunta nessa parte, mas, assim, a quantidade de água. Como que eu consigo estimular, pra mim, a minha quantidade de água mínima que eu preciso beber por dia? Completando a pergunta dela, funciona aquele negócio de, tá com fome, bebe água. Às vezes só tá com sede. Sim, tem gente que tem dificuldade com essa ingestão hídrica, né? Tem gente que realmente não bebe. Tem que ficar com um lembrete no celular, não bebe. Os 2.000 litros, né? O 2.000 é uma média para a população em geral, mas não, cada um tem um cálculo, né? Se não me engano é 30 ml. 30 ml por quilo. Isso, aí você vai chegar aí em 2 e pouco, né? Dependendo do peso de um homem bem grande, um atleta bem forte, vai chegar a 3 litros de água. O Instagram dela tá aí na tela, é só colocar o @NutriCarolFreitas.pf. Segue aí, pessoal. E Carol, assim, voltando nessa questão de água. Então, essa questão, assim, que a gente vê muito na internet, que, fulana bebe 5 litros de água. Isso não tem necessidade, tipo, é algo que não é só pra ir... 5 não, só vai virar Maria Mijona. Porque eu vejo muito assim, né, essa questão de, 4 litros, 5 litros, eu fico... Acima de 3,5 já não vai ter... Tipo, gente, eu não consigo nunca beber assim, porque eu sou bem ruimzinha pra beber água, mas 5 é algo bem possível. Sabe que eu bebia, quando eu bebia muito, o pessoal falava bem assim pra emagrecer antigamente, você tá com fome, bebe água, às vezes você só tá com sede, né? E aí eu aprendi a tomar tereré, só com água e erva. Não sei se isso foi bom ou foi ruim, mas literalmente eu comecei a beber mais água. É saudável? Tipo assim, ou não é? É algo que pode se substituir, né, ali na maior parte do dia, essa questão, melhor do que nada ou não? É uma pergunta também. Com água. Você tomava com água? Olha, vai depender do organismo, por exemplo, e do horário que ela vai tomar também, porque essas ervas podem fazer com que você vai ficar depois acordada, não vai dormir aí à noite, perder o sono, isso. Então, assim, depende do horário e a quantidade. Tudo em excesso não é legal. Faz mal, né? Tudo em excesso faz mal. Então, vamos quase finalizando aqui. Carol, muito obrigada pela sua presença. Pessoal, seguem ela nas redes sociais, porque eu tenho certeza que esse novo projeto que vai vir aí
vai influenciar e transformar a vida de vocês. E as redes sociais tá aí para isso, para ela levar o conhecimento dela, transformar a vida de vocês através das redes sociais. E claro, conhecer ela pessoalmente lá no espaço dela, que logo ela vai falar. Mas antes eu queria deixar essa última pergunta. Se você deixasse, se você pudesse deixar uma única mensagem para todas as mulheres que estão te escutando agora, ou todas as pessoas, qual seria? Da nutrição, né? Da nutrição. Não existe um caminho mágico, né? Não adianta você fazer uma dieta restrita demais. O importante é que você procure um profissional que possa te ajudar, te auxiliar para fazer da maneira correta, saber qual a estratégia que vai usar com você, porque cada pessoa é única, não adianta. E para que seja leve, porque a nutrição ela pode ser leve, pode ser saborosa, porém sem os excessos. É isso aí, maravilha. Muito obrigada, Letícia. Obrigada pela parceria de sempre. Toda honra e glória a Deus sempre. Até o próximo. Sempre. Pode acordar. Tchau, obrigada, tchau. gente.